Que a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos nós. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, verso do 35 ao 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos. Como estáis vendo, eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tende aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha de tudo isso." Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, estamos aqui hoje, nessa quinta-feira, primeira quinta-feira da Páscoa, né? Primeira quinta-feira desta oitava da Páscoa, onde celebramos a ressurreição de Jesus. E hoje nós temos esse fato, essa continuidade do Evangelho de ontem, né? Que é o caminho dos discípulos de Emaús. Vocês imaginam a surpresa daqueles discípulos quando Jesus entra e deseja a paz esteja convosco. Como eles ficaram surpresos, né? Porque eles ainda estavam com o coração atribulado, com medo, inseguro pela a própria realidade que eles estavam passando, as preocupações ainda. Eles estavam ainda com medo. E Jesus está aqui, vem a eles para ajudar a abrir as suas inteligências, a sua cabeça, para compreender o novo, para compreender tudo aquilo que as mulheres já tinham anunciado, né? Que Jesus estava vivo. Ainda os discípulos estavam meio fechados em si mesmo. E esse evangelho tem alguns verbos importantes que a gente deve refletir. Primeiro, Jesus convida a ver, o verbo ver. Jesus convida os discípulos a olhar para ele. Olhe para mim, olhe para as minhas mãos, para meus pés. Sou eu mesmo. Aí depois diz: toque em mim. Vê, um fantasma não tem ossos como eu tenho. Toca em mim. Esse sentido, nós precisamos ser tocadas. As pessoas precisam ser tocadas, né? Sentidas. Outro verbo que Jesus pronuncia também é comer. Vocês têm alguma coisa para comer? E eles lá oferecem peixe para Jesus comer. A necessidade de se ser saciadas das fome. Jesus também ajuda os discípulos nesse sentido. A comida
é essencial também para mostrar também que Jesus está ali com eles, fazendo refeição com eles, continuando a sua vida. E o último verbo que a gente precisa falar, para eles lembrar o que Jesus tinha falado, né? Que Jesus tinha dito para eles, que era que no terceiro dia ele ressuscitaria, né? Jesus vai ajudar a abrir a inteligência para que os discípulos, as discípulas, sejam testemunha da sua vida, do seu amor, de tudo que ele ensinou. Todos nós cristãos precisamos ter essa intimidade com o Senhor para fazer essa experiência de encontrar com Jesus ressuscitado, de fazer essa experiência de estar com Ele, de caminhar com Ele. É isso, caminhar com Ele, abrir os nossos olhos para caminhar, nossos ouvidos, para sentir, tocar, ver, comer, experimentar a vida do dia a dia e anunciar esta boa notícia que Jesus está vivo no meio de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. E fiquemos nessa presença desse Deus de amor, que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia, minha irmã, meu irmão. E passe esse evangelho para outras pessoas. Vamos anunciar a boa notícia que Jesus está vivo em nosso meio. Assim seja, rezando umas e uns pelos outros. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia.